Vamos ler Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeasse aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui. São 5 versos, né? Uma poesia, uma oração. Salmos aqui no hebraico terrelim, que são louvores ou composições poéticas. E aqui o compositor está falando especificamente sobre a família. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar, Pai, na beleza da tua santidade, por este culto, por esta igreja, Senhor, por tudo quanto já te louvamos aqui através dos hinos. Agora pedimos, fale conosco por tua palavra, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que a tua imagem, o teu reino venha avançar entre nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, amados. Eu quero falar sobre o seguinte tema: família, criação de Deus. Eu já disse que é com alegria que eu estou aqui nesta noite, mas também com bastante responsabilidade em vos ministrar a santa palavra de Deus. Ao falar, irmãos, sobre família, eu começo citando, nós vamos trabalhar hoje com a Confissão de Fé Batista do século XVII. Quando os batistas foram formular a sua confissão de fé, eles trouxeram vários assuntos doutrinários, assim como os presbiterianos, que têm a confissão de fé de Westminster. Irmãos, se vocês querem conhecer sobre doutrina, é importante que vocês estudem sobre as confissões de fé, de Heidelberg, dos batistas, dos presbiterianos. E nós, pentecostais, deveríamos ter a nossa confissão de fé também, a nossa base doutrinária. Mas falando do tema família, eu achei muito interessante que os batistas lá no século XVII, quando eles foram definir algumas coisas sobre a família, eles colocaram assim: a maneira que Deus escolheu para constituir a família foi ligando o homem e a mulher por meio do casamento. Casamento e família, portanto, estão intimamente relacionados. A origem de um está na origem do outro. E a origem de ambos está em Deus. O casamento e a família não são invenções humanas, não são derivados da sabedoria do homem. Até aqui, ponto final. É isso que está nesse primeiro artigo. E eu vou complementar dizendo que a família é uma instituição absolutamente criada por Deus. O casamento, irmãos, foi ordenado. O que isso significa? Isso significa que o casamento foi estabelecido por Deus, organizado de tal maneira que o casamento deve seguir o propósito intencional do seu Criador. Quando nós vamos nos casar, os jovens, querem se casar, constituir família. Mas, em primeiro lugar, o que a gente deve entender é que a família é uma criação de Deus e que tem um propósito, uma finalidade deste Criador. Você que está aqui, você que é pai, mãe, filhos, cada membro da família tem uma responsabilidade dentro da família e tem um propósito definido pelo Criador. Portanto, se você não cumprir este propósito, eu quero dizer nesta noite, iniciando nessa introdução, que você está com um problema com Deus. E um problema sério. E você pode, nós, na trajetória da nossa vida, estarmos aqui cantando hinos alegres, crentes pentecostais, que acreditam em milagres, em línguas, revelações, nossos cultos, nossos congressos, nós nos alegramos, mas nós podemos estar fazendo tudo isso em pecado diante de Deus por não cumprirmos o papel que Deus estabeleceu para nós diante da família.
Isso é muito sério. A ideia bíblica é que Deus tem um propósito estabelecido com a criação da família. Ordenar, como traz o texto aqui, significa colocar sobre uma ordem, estabelecer com uma função própria, organizar para uma determinada finalidade. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar, pastor Joézer, Larissa, nós não podemos ser irresponsáveis com a função que nós temos dentro da família. E nós não podemos denegrir os propósitos de Deus ou tocar na obra de Deus. Quando os irmãos falam de tocar na obra de Deus, os irmãos estão pensando em eclésia, igreja, ajuntamento, assembleia. Mas os irmãos se esquecem que tocar nos propósitos de Deus também está relacionado à família. Nas Escrituras, a família precede a instituição, igreja. A família é a célula máter da sociedade, é a primeira instituição da sociedade. E foi Deus que criou. Se nós falarmos de igreja, não vamos falar, podemos colocar aqui, se o Joel quiser, um dia, o estudo sobre a eclesiologia, sobre a igreja, vai ser maravilhoso. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, por exemplo, em Efésios, Paulo vai falar da constituição da família, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16. Depois ele fala de santificação, como é que a igreja deve colocar em prática a vida cristã. Mas a princípio ele fala da formação da família cristã. E ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, mas ele vai dizer que os crentes são filhos de Deus. A palavra crente significa pisteos, que vem de fidelidade constante. E a palavra ali que ele usa em Efésios capítulo 2, para irmãos, que é do grego adelphoi, que significa cidadãos da mesma pátria. Isso significa que aqui, como igreja, nós somos a família de Deus. É isso que Paulo vai tratar em Efésios capítulo 1, capítulo 2. Paulo trabalha isso muito bem trabalhado. Diz que a igreja é a família de Deus. No entanto, para nós aqui constituirmos a família de Deus, antes disso nós somos constituídos de famílias que precedem esta constituição do corpo de Cristo. Adão e Eva formaram isso, iniciou-se ali. E falando de família, pai, mãe, filhos, e aí vai sobrinhos, primos, avós, cunhados, sogras, dá um glória a Deus pela sua sogra. Sogro, dá um glória a Deus pela sua nora, essa constituição toda. Todos nós temos funções definidas por Deus. Olha aqui para mim, irmãos, cada membro da família tem uma função definida. Existe um padrão e um propósito que Deus estabeleceu para a família. Nós poderíamos aqui fazer um estudo para casais e nos basearmos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, do 25 ao 33. Aí os homens aqui iriam ouvir muito. Porque amar a esposa como Cristo amou. E se entregou por ela. A função do homem é amar, proteger, amparar e ministrar principalmente as Escrituras. Homens, não fiquem bravos comigo, mas se vocês não têm condição de ministrar a palavra para a sua família, você está com um problema enorme com Deus. É você que santifica a sua esposa pela palavra. Isso não é minha opinião, é o que o texto bíblico diz. E é interessante que Paulo vai dizer para a mulher só ser submissa ao amor. Submissão é estar sobre a mesma missão. Então teria muita coisa para a gente falar. Colossenses 3, Pedro também, apóstolo Pedro traz conselhos familiares, enfim. Mas o que eu quero falar nesta noite é que, segundo as Escrituras, a família é uma instituição que, em primeiro lugar, começa com um homem e uma mulher. O texto de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz que Deus criou o homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. Em primeiro lugar, você precisa saber o que é ser a imagem e semelhança de Deus, senão nós não iremos refletir a imagem de Deus na nossa família. Isso é primordial. Por
que você tem que ser conforme a imagem de Jesus? Você sabe explicar isso? Precisa saber. Você, pai e mãe que está aqui, precisa virar para os seus filhos e dizer: olha, nós precisamos ser conforme a imagem de Jesus. Seu filho vai te perguntar: o que é isto? Sabe o que é ser conforme a imagem de Deus? É Deus colocar os seus santos atributos comunicáveis no ser humano. O ser humano foi o ser que Deus criou com capacidade intelectual, moral e espiritual. Somente o ser humano tinha essas qualificações. O ser humano foi criado em perfeição moral, minha irmã, santo, inteiramente puro, inteiramente verdadeiro, inteiramente íntegro. E era isto que fazia com que Adão e Eva tinham comunhão com o seu Criador. Mas o pecado fragmentou isto, borrou isto. E por conta do pecado, o ser humano passou a estar destituído da presença de Deus e réu do lago de fogo. E você que está aqui nesta noite, você precisa entender o que João escreveu no seu evangelho. Todo mundo cita o versículo 16 de João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se esquece dos versículos para frente. E os versículos 17 em diante diz que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Por quê? Porque a humanidade já está condenada. Famílias neste momento, se o juízo de Deus fosse hoje, estariam condenadas ao lago de fogo. Isso é terrível. Milhares de pessoas condenadas ao inferno, porque estas pessoas estão destituídas da presença de Deus, e a única forma delas estarem na presença de Deus é através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E por que eu estou falando isto? Porque a imagem de Jesus precisa ser restaurada nas famílias. E o que é voltar a ter a imagem de Jesus? É os atributos de Deus estarem em nós. Os adolescentes cantaram aqui sobre o amor. O amor é fruto do Espírito, que deve estar em nosso caráter. Longanimidade, misericórdia, sobretudo, santidade. Famílias que não transmitem a santidade e o caráter de Deus, elas estão condenadas. Elas estão em falência. Segundo ponto, não existe na Escritura a possibilidade das famílias começarem com um relacionamento homoafetivo. Mas, missionária, hoje falar disso é difícil, pois é. A igreja sempre foi o baluarte da verdade. Não vai ser agora que nós estamos no século 21 que nós vamos ter medo de cadeias, de prisões ou de processos. A família, ela nunca, a Bíblia irá permitir que a família se inicie com relacionamentos homoafetivos. É heteroafetivo. Em terceiro lugar, a família é uma constituição, irmãos, monogâmica. Deus não criou vários Adãos ou várias Evas. Deus criou um homem e uma mulher. Portanto, o adultério não é só pecar contra o cônjuge, é pecar diretamente contra o santo propósito de Deus. Irmãos, se vocês e eu não tememos os homens, amém, você pode ser valentão ou valentona, dizer não temo o homem, mas eu vou dizer uma coisa, existem um a qual você deve temer, porque ele tem poder de te lançar no lago de fogo. Jesus disse isso aos discípulos: vocês não precisam temer os homens, mas vocês devem me temer, porque eu posso lançar vocês no inferno. Parece uma palavra dura, mas é uma palavra que a gente está precisando entender. A instituição igreja, em quarto lugar, ela foi criada por Deus
Porque ela foi criada para educar e ensinar os filhos a temerem ao Senhor, a serem exemplos para a sociedade. Adolescentes que estão aqui, se você é crente de verdade, você tem que ser exemplo para a sociedade. Jovens que estão aqui, se você é crente de verdade, você tem que ser exemplo, se vira. É para você, você é luz do mundo, você está entendendo isso? Sal da terra. Se o seu comportamento, irmãos, com todo carinho e respeito, vocês podem me apresentar 9 dons espirituais aqui. Nós podemos ser como a igreja de Corinto, com dons espirituais mais carnais. Porque no meio de nós pode ter contenda, inveja, facção, prostituição. E o dom não vai te salvar. Vai chegar um momento que você vai estar diante daquele que é juiz. E talvez muitos vão dizer, no teu nome expulsei demônio, fiz maravilhas. E Jesus vai dizer, não te conheço, porque você não foi o pai, segundo as Escrituras, o marido, segundo as Escrituras, a mulher, segundo as Escrituras, e o filho, segundo as Escrituras. A minha pergunta não é quem é você aqui dentro. Você pode ser pastor, presbítero, evangelista, missionária como eu, um bom cantor, um bom pregador. Mas a minha pergunta é, quem é você de verdade quando você está a sós com Deus? Quem é você na sua casa? Preste atenção, irmãos. A nação de Israel foi separada por Deus para o plano messiânico. Jesus nasceria através deles. Todos os livramentos, com todo carinho e respeito, sei que estou na Assembleia de Deus, mas todos os hinos que nós cantamos de milagres e de vitórias, nós somos antropocêntricos e não cristocêntricos. Porque nós achamos que Deus está ao nosso serviço, quando na verdade é só estudar o Antigo Testamento. Tudo que aconteceu com Israel, os livramentos, os milagres, era porque havia uma promessa. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, de vocês eu vou fazer uma grande nação, e vocês terão a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, Israel tinha a responsabilidade de evangelizar os povos. Israel tinha a responsabilidade de, por intermédio da lei implantada por Moisés, a lei de Deus enxertada no coração deles, deveria mudar caráter, deveria mudar comportamento. E Israel vai falhar. E Deus só os livrou e preservou. Estude Romanos 9, pronto. Capítulo 10 e 11. Deus só preservou um remanescente fiel. Não foi por conta deles, foi por conta da eleição de Deus. Ponto e acabou. Pela misericórdia de Deus. Agora, irmãos, voltando aqui, nesta introdução que eu estou fazendo sobre família. Eu quero voltar à confissão de fé batista. Eles vão dizer que o propósito do casamento tem 3 aspectos importantes. Primeiro, para o auxílio mútuo entre o marido e a mulher. Segundo, para a propagação da humanidade por uma descendência legítima. Terceiro, para impedir a impureza. A palavra impureza na Bíblia geralmente é uma palavra grega chamada de arkartasia. São maus pensamentos que invadem os pensamentos e isso se torna em pecado, de forma exteriorizada. Irmãos, as famílias precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho. As famílias foram criadas como instrumentos nas mãos de Deus para transformar a sociedade. Jó, capítulo 15, versículo 16, vai dizer que essa sociedade bebe iniquidade. Essa sociedade bebe pecado como água. E Deus criou a família para impedir o avanço do pecado, da impiedade. Olhe os nossos noticiários, assassinatos, pedofilia, prostituição, homicídio, violência, corrupção. E isto é responsabilidade de uma família chamada igreja, que tem deixado a desejar.
Deus criou a família, irmãos, para o bem-estar do ser humano. O seu propósito imediato é glorificar a Deus. E eu te pergunto, filho, filha, mulher e homem que aqui estão, vocês têm glorificado a Deus? Cristo tem sido glorificado por intermédio de vocês. Eu tenho um filho de 17 anos, uma de 24, mas eu sempre disse para eles que eu seria um fracasso como mãe. Eu perdi meu marido há 10 anos atrás. Eu sou pai e mãe há 10 anos, eu sustento economicamente a casa há 10 anos. Eu luto, eu prego o evangelho, não tenho tempo para mim, são 21 anos em sala de aula, dando aula. Enquanto muita gente está preocupado, e eu não quero menosprezar, com o lencinho da festividade, com a cor do sapato, eu estou preocupado em pregar o evangelho com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Eu tenho chorado no meio da igreja, clamado para que as pessoas possam ter zelo pelas Escrituras. E eu seria o maior fracasso como mãe. Não adianta o Daniel me apresentar uma faculdade bem-sucedida. Não adianta a Gabriela me apresentar um salário enorme. O que eu quero como mãe é que eles temam ao Senhor, amem ao Senhor, estejam dispostos a morrer por Cristo. Senão eu serei um fracasso de serva de Deus. No meu livro vocês vão ver lá meus títulos: bacharel, mestrado, pós-graduada. E daí eu serei um fracasso com todas essas faculdades se a minha família não estiver, como vocês colocaram aqui, no altar de Deus, aos pés de Cristo, vivendo para a glória de Cristo. Deus instituiu a família para o bem-estar da sociedade, para a comunhão, para a educação, para o companheirismo, para preservar essa sociedade, este mundo. Sermão do Monte, Jesus disse: olha, discípulos, as vossas obras precisam resplandecer diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai Celestial. Que vergonha, irmãos, que vergonha! Como é que pode ter no nosso meio pregadores em Fuxico Gospel? Tem um site chamado Fuxico Gospel. Isso não era para nos alegrar, isso era para os nossos rostos corarem. Escândalos. Isso não era para estar acontecendo. Eu volto para a Confissão de Fé Batista. Eles vão dizer que o propósito do casamento é para revelar a união entre Cristo e a igreja. Casais que estão aqui, olha aqui, Joésia, e você, Larissa. A sociedade precisa olhar para você, Joésia, e ver a pessoa de Cristo. A Larissa, a pessoa da igreja, submissa, amorosa, que honra, que dignifica Cristo. E Cristo ama ao ponto de dar a própria vida, protege, cuida. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo que escreveu isso. Isso é uma vergonha a gente encontrar mulheres. 40% da violência doméstica está entre os evangélicos. Eu sei que tem criança aqui, eu sei que tem adolescente, mas pastores, eles aprendem na escola e pior, do outro jeito. Isso é uma vergonha para nós, mulheres espancadas, mulheres emocionalmente sofrendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que Deus sabe o que faz. Porque o dia, se for da vontade de Deus, e Deus quiser me dar um esposo, vai ter que ser cabra macho. Porque o dia que eu souber que tem violência doméstica na minha igreja, este homem ou esta mulher será levado diretamente para a polícia. Porque não é só orar, é ter caráter. É saber que esse tipo de coisa não é para acontecer entre o povo de Deus. O que é demônio a gente expulsa, mas o que é falta de caráter nós tratamos com disciplina e admoestação.
E pronto, e acabou. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, nós estamos brincando com a família. Mulheres estão brincando de ser mães. Homens estão brincando de ser pais. Filhos estão brincando com o evangelho. Está na hora disso mudar, irmãos. Está na hora disso mudar. Com esta introdução, irmãos, eu quero dizer para vocês, sinceramente, que nós estamos falhando na nossa missão. Talvez, pastor Joés, nós vamos passar anos dentro do Ministério de Madureira, vendo pessoas sendo elogiadas, dizendo, isso aqui é um bom obreiro, fica lá na porta, isso aqui é uma excelente obreira. Mas aí quando a gente vai ver lá dentro da família, não é nada daquilo que apresenta ser na igreja. Talvez é dedicado na igreja, mas e a família? E aí, irmãos, eu não tenho medo de dizer, olhando para os olhos de vocês, nós estamos pecando contra o Criador. E eu quero dizer aos irmãos que a família, a instituição mais importante que Deus criou. E existem cuidados que Deus tem com a família. E a Bíblia vai dizer, 1 João 3,8, eu vou aplicar esse texto para nós hoje, que todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo peca desde o princípio, ele é mentiroso. E João vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não, missionária, eu não estou em pecado. Analise como você está se comportando dentro da sua família. Irmãos, eu vou usar uma frase aqui de John Hans que eu carrego para o meu ministério. Eu prefiro ofender a igreja com a verdade do que matar vocês com a mentira. Muitos pregadores querem vir aqui e animar vocês, dizer que vocês só vão ter vitórias e bênçãos, mas para vocês terem vitórias e bênçãos, antes nós precisamos nos consertar diante de Deus, e a mensagem do Evangelho não mudou, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, não mudou isso. E muitos crentes têm pecado contra Deus, porque estão falhando na sua responsabilidade. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Vou usar meu filho como exemplo. Um dia eu precisei chamar muita atenção do Daniel. E à vista de todo mundo, o Daniel é um bom crente, ele é compositor, ele louva maravilhosamente. Nunca me deu trabalho com namorado, esses negócios aí, nunca me deu. Mas ele me desobedeceu, ele me desacatou, ele gritou comigo. Foi ou não foi, Daniel? Está sendo gravado, né? Já falei, né? Vai por YouTube, não quero nem saber. E ele foi num congresso aí de jovem, aí o irmãozinho no reteté veio lá, e aquela coisa toda. E o menino falou assim, Deus vai te exaltar. Graças a Deus que eu ensinei evangelho lá em casa. A primeira coisa que o Daniel chegou em casa e falou, mãe, não foi verdade. Deus não pode me exaltar. Eu pequei contra a senhora. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Os irmãos estão entendendo? Que o emocionalismo, a nossa religiosidade nos cega no comportamento correto que nós temos que ter diante do Senhor, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. No dia do juízo, deixa eu fazer uma pergunta retórica. Se hoje fosse o dia do santo juiz de Deus, pastor Joésia disse, a arca. Pois é, Deus deu a ordem para a arca fechar. Uma hora ela vai fechar. E aí a sua família está lá dentro? Não, vamos fazer campanha para os nossos filhos serem ricos, bem-sucedidos, fazerem faculdade, isso e aquilo. Tá bom. E o juízo de Deus? Seu filho é engenheiro, é médico, mas ele é eleito, ele é salvo, ele é lavado, remido pelo sangue de Jesus. E aí? Se o juízo de Deus fosse hoje e passasse aqui no telão, as tuas obras e as minhas obras, será que nós não seríamos envergonhados?
Será que Cristo irá nos reconhecer, dizer: vinde benditos de meu Pai? É isso que eu quero que os irmãos pensem. Ainda que os irmãos aqui nesta noite não pulem, eu não estou preocupada com isso, irmãos. Estou preocupada em pregar a verdade do Evangelho. Independente de quem você é aqui dentro, eu tenho respeito por vocês, irmãos. Como eu tenho respeito por vocês. Mas independente do seu cargo, independente do que você faz aqui, eu quero te perguntar: você tem honrado a Deus na sua função familiar? Certa vez perguntaram para Paul Washer, o grande pregador. Eu tenho muita admiração por Paul Washer. E Paul Washer estava viajando para pregar em missões. E perguntaram para ele dentro do avião: Paul Washer, qual é a sua profissão? Você vive de quê? E ele disse: a minha profissão, a minha responsabilidade. Sim, qual é? Ele disse: eu sou marido e eu sou pai. Essa é a minha profissão, é a minha maior responsabilidade. Cuidar da minha esposa e cuidar dos meus filhos. Não é porque é uma mulher que está pregando, irmãos, mas eu quero falar com os homens. Será que os irmãos não estão dando mais importância ao seu emprego, ao seu carro? Cuida mais do carro do que da esposa? Será que os irmãos não estão dando mais importância ao seu cargo de presbitério, de evangelista, ao seu pastorado, do que a sua própria família? Irmãs, será que nós não estamos sendo boas regentes, pregadoras, missionárias, itinerantes? Como está esta geração? Como estão esses adolescentes? É dando o celular para eles ficarem o dia inteiro que eles estão sendo educados? Casamos para ter filhos, para dar para as avós cuidarem, é isto? É isso que está escrito na Escritura? Tenha filho e dê para tua avó cuidar? É isso que está escrito na Escritura? Vocês já perceberam que a gente dá aleluia, glória a Deus? Na hora que todo mundo está dizendo, cutuca teu irmão e vira para ele e diga uma palavra de promessa. Mas a gente não consegue glorificar a Deus quando o Espírito Santo está nos exortando e dizendo: eu só falo assim com vocês porque nesta noite eu vou arrancar todo o pecado que está aqui e vou lavá-los pela minha palavra. Shakandaraia chorokomai. Será que existem mais pastores como Paul Washer que diria: a minha profissão é cuidar da minha família? O que nós conhecemos das Escrituras, irmãos, nós não sabemos o que a Escritura diz para nós sobre família. E nós estamos tendo crises familiares. Não se escandalize, eu não vim para escandalizar, mas eu preciso falar a verdade. É no nosso meio que tem traição. E você que entrou aqui nesta noite, que nunca ouviu o Evangelho, isso aqui é Evangelho. Eu não vou prometer para vocês que se vocês vierem para Jesus, vai mudar isso e aquilo. Porque o Evangelho diz que por causa de Cristo nós sofremos. Nós sofremos calúnias, difamações e vamos até as prisões. Mas existe uma coisa que é certa na pessoa de Jesus: vida eterna, vida eterna, vida eterna. E eu creio, só quem crê, adore a Jesus nesta noite. O Evangelho vai dizer: se arrependa do seu pecado. Você não é bom. Deus é bom. Você está destituído da presença de Deus. E só Jesus Cristo pode te lavar e te redimir, te propiciar, te expiar e te dar, oh aleluia, a alegria da salvação. Eu queria que você adorasse aquele que virá para buscar a santa igreja. Deixa o Espírito de Deus nesta noite te purificar pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Eu não estou nem aí se os demônios estão furiosos nesta noite. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder para repreender agora toda obra do diabo, toda seta de Satanás. Que estes vizinhos aqui entendam que o Jardim Júlio é uma igreja que está sendo lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Chacandaraia chorocombaia. Olha aqui para mim, irmãos. Temos traições, violência doméstica, assassinatos, pedofilia, corrupção, prostituição, ocorrendo dentro das igrejas cristãs. Vou trazer algumas pesquisas para os irmãos. Pesquisas feitas entre evangélicos. O site, o crente e o sexo, revelou que entre os evangélicos pesquisados, 11,96% das mulheres disseram que já traíram seus maridos. Joésia e Larissa vão ter um duro caminho a percorrer. Eles não vão ouvir uma vez só: pastor, caí. Não vão ouvir uma vez só. E eu falo isso com tristeza. Oxalá que eles ouçam, porque tem muita gente ainda ocultando, camuflando, mentindo. O irmão está falando, revela. Meu pastor, está mais do que revelado, escancarado. Está no fuxico gospel. O que Deus está dizendo aqui nesta noite é: convertei-vos. 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 É como Joel pregando a nação de Israel, dizendo: olha, eu estou conclamando o jejum. Deus está mandando conclamar o jejum. Para quê? Para fazer milagre, para dar cura? Não, o maior milagre vai ser Deus tirar o pecado no meio de vocês. Esse vai ser o milagre. Conclama ancião, conclama jovem, conclama quem está em lua de mel, conclama quem está amamentando. Tira as vestes luxuosas, coloca saco de cinza e começa a pedir ao Senhor: perdoa, perdoa, purifica, 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 purifica. Tira esses gafanhotos. A gente quer restituição do quê? De bens materiais? Não. A gente quer a presença de Deus. A gente quer a presença de Deus de novo no culto. Por isso é que Deus usou Joel e disse: há de ser que depois desses dias, quais dias? Quando este povo clamar ao Senhor, quando estiver 120 pessoas no tabernáculo, aqueles que receberam o evangelho, aqueles que viram Cristo ser morto e ressuscitado, quando eles buscarem ao Senhor, de repente virá o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas a igreja pode. Preste atenção aqui, irmãos. 11,96%, minha filha, de mulheres traíram seus maridos. Os homens, 24,68% dos homens na igreja traíram suas esposas. A pesquisa mostrou que entre as diferentes denominações, a maior porcentagem, está aqui, irmãos, quem quiser pegar meu esboço eu mostro, pertence às igrejas neopentecostais, 26,51%. Depois os batistas, 22,47%. E depois os pentecostais, 21,43% de traição. Os reformados, 19,41%. Isso é uma vergonha, irmãos, para nós. Cantores, pregadores gospel envolvidos em escândalos, isso é inadmissível. Missionária não pode falar, porque senão seu pescoço vai rolar. E se João Batista estivesse aqui? João Batista deu nome, falou: Herodes, é você que está traindo. Você está em adultério. Ele perdeu a cabeça, mas ele foi para o céu. A gente está sendo covarde. Ó, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Uso de pornografia, eu vou falar aqui. Eu não vou usar essa ginga de pregador, vou falar porque Deus está mandando. Vou falar porque a palavra de Deus, ela tem que fazer efeito em nós.
Olha só, irmãos, o uso de pornografia é uma epidemia no nosso meio. Segundo o Ministério Provém em homens aprovados, cerca de 64% dos cristãos norte-americanos admitem que usam pornografia. Irmãos, 1 em cada 3 homens na igreja, pelo menos uma vez por mês, acessam a pornografia no Brasil. Olhem para mim, irmãos, eu vou palestrar no Vale da Bênção 5 a 6 vezes no ano para mulheres. Eu passo a noite inteira atendendo mulheres, dizendo: meu marido está se masturbando, usando pornografia. Não se escandalizem, irmãos. O Joesley é o pastor da igreja. Mas ele sabe que Deus está falando neste altar, seriamente aqui nesta noite. Homens entre 18 a 30 anos veem pornografia diariamente. Adolescentes, em que na própria igreja estão sendo instruídos à prática da masturbação. Cerca de 10% dos meninos e das meninas com 9 anos de idade já viram vídeo pornô online. 27% dos meninos de 12 anos de idade estão tendo acesso à pornografia e já perderam a virgindade. Aos 16 anos, mais de 3/4 dos adolescentes, 78% dos adolescentes fazem uso da pornografia. Jovens, meninos, meninas. Isso aqui é para a gente lamentar, é para a gente chorar aqui hoje. De acordo com um estudo divulgado pelo Fight Wire, 55% dos homens casados acessam a pornografia com regularidade. 36% acredita que deveria ver menos. 18% estão viciados. Não conseguem se libertar da masturbação e da pornografia. E não conseguem chegar ao pastor. Não consegue. Porque tem medo, tem vergonha. Às vezes, irmãos, nós confessamos e falamos: precisamos ajudar o irmão que está viciado em drogas. Ajudar a pessoa que está viciada na bebida, concordo com os irmãos. Mas e os que estão viciados na pornografia? Nós estamos tratando isso na igreja. Esses dias nós recebemos uma situação. Não posso citar nem falar, mas assim, muitos jovens, dentro da própria casa, meninas, são estupradas, assediadas pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão. Aonde isto vai parar, meus irmãos? Este é o cenário. São 8:45, eu não posso ir muito. Mas esse é o cenário da igreja. Agora olhe para mim que a responsabilidade é minha. Aí depois vai passar uma pandemia, a gente vai se ajuntar lá no ginásio de esporte, os jovens vão acender umas luzes, a gente vai cantar meia dúzia de hino, e aí a gente se emociona, que é legal esse evento, vai vender batatinha para angariar fundo para congresso, e a gente acha que a gente está bem diante de Deus, com esta porcentagem de jovens na pornografia, jovens que tocam, desculpem, com as mãos imundas. Pessoas mandando nudes. Pessoas se masturbando e gravando, mandando para outro. Assédio via celular. Assédio nas redes sociais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus não vai receber culto podre. Deus não vai receber louvor podre. Deus usou o profeta Amós e disse: Amós, diga para Israel que está cultuando a Baal e se misturou com Asterote. Esses cultos, irmãos, estude teologia, são cultos com orgias sexuais, e os israelitas estavam participando, adorando a Deus e a Baal. O texto que o pastor Joesley leu sobre a viúva de Serepta
Era uma viúva de Serepta. Se você ir para o texto de Lucas, capítulo 4, Jesus vai dizer que o profeta Eliseu não pôde operar milagre em Israel e foi para Serepta, porque uma pagã e uma ímpia acreditava em Deus, mas Israel havia profanado o santuário de Deus com suas orgias, com a quebra da aliança. Eles adoravam a Baal e Deus levantou Amós e disse: diga para eles que as canções deles são estrépitos aos meus ouvidos. Diga para eles não cantarem, eu não quero. Você consegue imaginar, Larissa? Deus chegando num congresso aqui, local, imagine nacional, numa CIBEM, e Deus falar: não cantem, calem a boca. Não quero ouvir. É barulho. Porque vocês, mulheres, têm pecado. Aí Deus levanta a mão e diz assim: fala para eles que eu coloquei eles no prumo, eu já medi. Está tudo torto. Só existe uma mensagem que vai salvá-los: arrependei-vos. O que é arrependimento, missionária? Muda o comportamento hoje. Deus está mandando dizer para essa igreja que eu não sou covarde, para dizer: aqui não tem, aqui tem. Deus está dizendo: muda hoje, para hoje, se converte hoje. É a oportunidade que Deus está te dando para mudar. Deus usou Isaías para dizer: quem vos requeredes a pisar dos meus átrios? Irmãos, Deus é santo, 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 santo. E eu vou falar de novo: santo, santo, até que você entenda o teu pecado. E você nesta noite se curve diante dele. Eu vou te dar alguns segundos para você se curvar diante da santidade dele agora. Aracandai. Isaías disse: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Sabe o que é isso? O profeta disse: eu vou morrer porque eu sou pecador. Mas Deus deu a ordem para o anjo, para o querubim, falou: vai lá, serafim, serafim, pega a brasa do altar e toca. Irmãos, eu não sou o profeta do Antigo Testamento, mas eu quero trazer essa palavra para hoje. Jesus toca nos lábios, toca nas mãos, toca na mente, toca no coração e limpa agora, limpa, limpa. Em nome de Jesus, você quer ver seu casamento restaurado? Então conserta o que tem que consertar. Você quer ver sua família no altar de Deus? Conserta, conserta, conserta. Conserta. Nós estamos como Elias. O altar de Deus está quebrado. O altar de Baal foi erigido. Mas nesta noite o altar de Baal vai cair. Porque o altar de Deus está sendo erigido aqui nesta noite. Abandone Baal, abandone Baal, abandone Baal. Abandone. Nesta noite eu estou em batalha espiritual, em nome de Jesus. A prostituição cai agora, em nome de Jesus. Adultério cai agora, em nome de Jesus. Rebeldia de filho cai agora, em nome de Jesus. Pai e mãe que maltrata filho, para agora, em nome de Jesus. Para agora, seja o pai, segundo as escrituras, senão Deus vai cobrar você. Seja o marido, segundo as escrituras. Seja a mulher, segundo as escrituras. Seja o filho, segundo as escrituras. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Missionária, não vou confessar porque eu tenho vergonha. Eu acho bom você confessar. Senão você vai com essa vergonha para os quintos dos infernos para lá. Essa é a sua realidade. Essa é a minha realidade. E é isso que o diabo faz. Tenho vergonha, tenho vergonha. Satanás, você está destruído nesta noite pelo poder da palavra. Porque toda vergonha Jesus levou na cruz do Calvário. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder de te libertar.
Todo vício da masturbação caia por terra. Todo vício da pornografia caia por terra. Toda corrupção, se você ganha dinheiro de forma ilícita, eu não quero saber se você trabalha para o vereador A, deputado A, B, C ou D. Se o seu dinheiro, se o seu dízimo é podre, então se converta ao Senhor nesta noite. A igreja de que vai subir para o céu, ela é santa. Ela é santa, ela é santa, ela é santa, ela é santa, ela é santa. Eu tenho amigos na política, mas eu falo para eles, cuidado para você não ir para o inferno. Quem somos nós nesta noite, irmãos? Abra comigo em Jeremias 7. Eu não quero. Abram rapidinho para vocês verem o estado de Israel. Abram comigo. Eu não ia ler não, mas eu vou ler. Porque eu quero que os irmãos entendam o estado da nação de Israel. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá e vós que entrais pelas portas para adorares ao Senhor. Imagine que eu sou Jeremias e o Jeremias está dizendo: vocês que entraram para esse culto de domingo hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deu os vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas para que nada vos aproveite. Que isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas vide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E o texto vai. Siló foi destruído, era o lugar de adoração, o primeiro lugar que a arca do concerto foi. É só vocês lerem 1 Samuel, foi a glória de Israel. A arca foi levada embora para a terra dos filisteus. Porque o povo de Deus, no livro de Juízes, passou um período de 350 para 400 anos de apostasia diante do Senhor. Eles perderam a presença de Deus. Anos se passaram, não dá tempo aqui dentro do contexto. Jeremias está profetizando para eles: se vocês não se arrependerem, os babilônicos virão, vocês vão ser levados ao cativeiro. Qual era o estado desse povo? Eles entravam no culto, dizendo que adorariam a Deus, mas estavam se prostituindo a Baal. Prostituição, adultério, mentira, furto. E Deus mandou Jeremias dizer: ei, vocês entram na casa do Senhor e dizem que estão salvos? Vocês estão enganados. Vocês fizeram da casa de Deus um covil de salteadores. Jesus vai pregar isto lá na frente. Essa casa é casa de oração. Esta casa é casa de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu saro. Irmãos, eu fiz muita coisa para essa noite. Isso aqui tem que ser para um estudo. Eu não vou me prolongar, não. Outro dia eu venho dar uma palestra para vocês sobre isso. Mas deixa eu falar da seriedade. Romanos capítulo 1, quando Paulo prega sobre a doutrina da justificação, ele diz: a ira de Deus está sobre todos os homens. E mesmo Deus tendo se revelado para gentios e para judeus, eles o rejeitaram.
Então Deus os deixou à mercê dos seus pecados, porque quiseram adorar mais a criatura do que o Criador. E criatura aqui não é a escultura de imagem no texto, não. Faz parte, mas o texto está falando quando o homem se coloca no altar, quando o homem se idolatra. Quando a gente prega para maridos que eles devem amar sua esposa, respeitar sua esposa, cuidar da sua esposa, os corações ficam endurecidos porque ele se idolatra, tem orgulho próprio, se coloca como centralidade. Quando a gente diz para mulheres que elas precisam honrar os maridos, dignificar os maridos, o coração fica duro, porque estão se colocando no altar. Quando a gente vira para adolescente, para jovem, diz: vocês precisam ser o sal da terra, a luz do mundo, filhos segundo as Escrituras, e endurece o coração, porque estão se idolatrando. O ponto auge da idolatria humana é a homossexualidade. Todo adolescente jovem que chega para mim e fala: missionário, estou lutando com a homossexualidade, eu digo: é porque você se ama. Todo mundo que diz assim, é mais forte do que eu, não é mais forte do que você. É porque você se ama, você ama tanto o teu desejo, que você não está disposto a renunciá-lo por causa de Cristo. É por isso que você não consegue se libertar. Porque o seu desejo está acima de Deus. Só que chegou um momento da história que Deus fez assim, ó, virou as costas, como Israel, e acabou. Foi a glória. Deus não está presente. Isso é tanto verdadeiro na história de Israel, que Isaías vai orar no capítulo 64, vai dizer: oh, se o Senhor viesse de novo entre nós. Oh, se o Senhor viesse. Ah, se a presença de Deus estivesse conosco de novo. Abacuque vai orar também e vai dizer: Senhor, no meio dos anos, notifica a tua obra, se faz presente como um dia o Senhor se fez. Vem de novo. E Paulo vai dizer, dá um pouquinho aqui de som para mim. Paulo vai dizer que Deus os abandonou à mercê dos seus desejos, a concupiscência dos seus corações. O que isso tem a ver com a família? Tem a ver que o Senhor me trouxe aqui para dizer aos irmãos que Deus quer mudar a história da sua família, sim. Mas para isto, você precisa olhar para o Evangelho e crer no poder da transformação que o Evangelho traz. Deus quer mudar caráter. Deus quer mudar caráter. Deus quer mudar comportamento. Paulo disse a Timóteo para selecionar obreiros de caráter. Paulo não mandou selecionar quem fala em línguas, quem dá dízimo. Ele não falou nada disso. Ele falou: precisa ser obreiro de caráter. E tem uma qualificação ali. Se não cuidar da família, não pode ser obreiro. Não pode ser obreiro. Só que 80% na igreja pentecostal sairia da frente do trabalho da igreja, porque não está cuidando da família. Oh, missionária, não pode pregar isso que ofende os irmãos. Irmãos, está posto aqui, como João Batista disse, o machado na raiz. João Batista disse assim: eu não vou trazer juízo, porque o juiz está vindo aí. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Na mão dele tem uma pá. Ele vai limpar toda a eira. O que é trigo, ele colhe. O que é palha, ele vai lançar para o fogo. Os irmãos estão aqui diante da palavra de Deus. Deus está dizendo: conserta. 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 Se coloquem de pé, irmãos.
Texto de número 35. A família é o principal ambiente em que são apresentados valores, principalmente os valores morais. Nosso caráter geralmente é moldado dentro da família. É nela que devemos aprender regras de comportamento para que possamos viver em sociedade. A educação é responsabilidade da família e não da escola. Para nós cristãos, é na família que devemos desenvolver um íntimo relacionamento com Deus e com o próximo. Deuteronômio 6, 4-9, por exemplo, nos mostra que Deus chama as famílias israelitas para o desenvolvimento desses relacionamentos. Salmo 128 também mostra que o homem que teme ao Senhor tem uma família abençoada. A verdadeira igreja começa na nossa casa. À medida que nós nos relacionamos bem com Deus em nossos lares, automaticamente vamos nos relacionar bem com o outro e seremos uma bênção para a sociedade. Deixa eu perguntar, lá na sua casa, como é que está o culto? Não, missionária, ontem nós oramos junto e fizemos culto. Parabéns, mas eu não estou falando desse culto, eu estou falando do relacionamento diário. Como é que está teu culto? Porque se vocês entraram nesta igreja, nesse átrio, e essa casa aqui são paredes construídas por homens. Deus diz que não habita em templo feito por mão de homens, a não ser que o povo que entre nele, que se chama pelo nome dele, se humilhe e se converta dos seus maus caminhos. Aí ele desce a presença. Se você entrou por essas portas, Salomão disse: guarda o teu pé. Como está a tua família? Será que se eu fosse ouvir essas mulheres aqui, o que elas diriam para mim sobre vocês homens e o que vocês diriam delas? Será que casais estão escondendo coisas de casais aqui? Será que a gente ainda vai continuar ouvindo mulheres dizendo: olha, estou contando para você, mas não conta para o meu marido não. Não há confiança. Não há diálogo. E por que não há confiança? Porque talvez o comportamento deste marido ou desta mulher é um comportamento que desagrada o outro. E aí me desculpe, não quero ofendê-los, mas é sinceridade. Você faz sexo com esta pessoa sem confiar nela. E é isso que Deus está dizendo, que está se tornando abominável. É isso que Deus está dizendo, que está ficando difícil Ele aceitar nossos cultos. Masturbações, fornicações, pornografias, mentiras. Famílias desajustadas. E aí existe um inimigo da nossa alma, Satanás, que usa esta sociedade. Será que eu vou ter que ficar a vida inteira ouvindo adolescentes que estão só com o corpo aqui na igreja, mas está lá séries de madrugada, é série. Como é que chama aquele conjunto japonês lá, Daniel? Keimei, como é? K-pop? Como chama? K-pop. Vocês sabem o que são K-pop? Pois é. Então eu acho bom vocês olharem o celular dos seus filhos. Eles sabem. Séries com sexo, com lesbianismo e tantas outras coisas. Eles sabem. E aí nas nossas festividades de jovem, e faz camiseta, e chora. E aí vem o pregador: irmãos, eu sou pentecostal, recebe o Espírito Santo, fala em língua estranha, e a gente pula, mas no outro dia está lá se masturbando, fornicando, vendo pornografia. Não houve libertação, não houve conversão. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes que a gente caia nesta noite aqui de joelho em lágrimas, para depois o Espírito de Deus vir. Se você quiser chorar, pular, falar em língua, você fale, mas não antes do seu coração ser limpo nesta noite pelo poder da palavra. Convertei-vos.
E olha aqui, adolescente e jovem, eu não estou pregando um Deus mau, não, estou pregando um Deus bom. Um Deus que diz a palavra que Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus, Ele te substituiu na cruz do Calvário. Sabe o que é isso? Ele derramou sangue no nosso lugar. É só a gente crer que o Evangelho tem poder de nos levantar santificados, cheio do poder do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, irmãos. Quem quer autoridade nesta noite? Então comece a orar. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? Gente, foram tantos os pedidos, muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs deste Brasil, de estados. Eu moro aqui no estado de São Paulo, mas pessoas do Nordeste, até mesmo do exterior, pessoas que começaram a dizer: missionária, faz um curso online, lança um curso online, a gente quer estudar com a senhora. Então agora chegou a sua vez de estudar. O Instituto de Teologia Avançada Nova Visão, nós vamos estar lançando todas as segundas-feiras um curso online. Essas aulas serão ministradas por um aplicativo. A era digital chegou, gente. Nós temos que usar dessa tecnologia ao nosso favor, em favor da pregação do Evangelho. Então, as aulas serão todas as segundas-feiras, começando no mês de fevereiro, das 19h15 às 22h15. A única diferença da sala de aula é que eu vou estar com você via aplicativo, mas vai ser o modelo do meu presencial. A nossa grade contém 22 disciplinas, mas nós vamos lançar no curso online 20 disciplinas. Essas disciplinas já estão prontas. Vocês estão vendo aqui atrás de mim no cenário aqui, ó. Nós colocamos o nosso material. Você vai receber esse material via correio. Então os nossos telefones estarão passando aqui na tela para que vocês entrem em contato. Quando vocês entrarem em contato conosco, nós vamos enviar um link para que vocês possam fazer a sua matrícula. Vamos fazer um primeiro cadastro e depois nós vamos fazer toda a questão administrativa da sua matrícula. Vocês irão assinar contrato e tantas coisas mais que nós vamos estar explicando. Também vocês entrando em contato conosco pelos telefones ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, o Instituto de Teologia Avançada Nova Visão. Você que não sabe, nós temos páginas, você já quer aproveitar, entra lá, curte, tem várias mensagens da Santa Escritura lá. Vocês podem entrar em contato conosco. Nosso curso online irá começar em fevereiro de 2021, todas as segundas-feiras, das 19h15 às 22h15. Curso avançado. Não é ensino básico, não é ensino médio, é um curso avançado em teologia. E um detalhe, você que não tem o 2º grau completo poderá também estudar conosco, desde que você saiba fazer as avaliações e fazer os trabalhos que eu vou estar pedindo. Mas é um curso avançado, com uma grade com 20 disciplinas, sobre a duração do curso, sobre valores da mensalidade, o material nós vamos estar explicando quando você entrar em contato conosco. Deus abençoe a todos e que a palavra do Senhor seja divulgada, aquilo que aconteceu na reforma, sola escritura, que a escritura seja o guia da nossa vida, que a escritura seja a ênfase da nossa vida. Você que pediu, chegou o nosso curso online. Deus abençoe vocês, um grande abraço.